Boa. Estamos ao vivo, será? Travou, hein, Lindsay? Tá me vendo? Boa noite. Boa noite, minha amiga. Você tá Tudo bem? bem, Felipe? Eu tô ótimo, e você? Eu tô Correndo, né? ótima. Deixa eu só me ajeitar aqui, peraí. Porque esse negócio aqui é novidade pra mim, mulher. Boa noite a todos. Eu vou dando boa noite aqui para todo mundo que está entrando. O Marcos, o Irineu, o Ah, Pádua, legal. a todos aqui. Boa noite para todos vocês. A gente vai fazer um bate-papo bem descontraído aqui hoje. A nossa ideia não é dar aula, a nossa ideia é contribuir com vocês um pouquinho sobre a nossa experiência, sobre as nossas vulnerabilidades, sobre as nossas dores, sobre as nossas diversões, para trazer um pouco de leveza para os nossos dias. Então, a nossa ideia é trazer um pouquinho, né, Fê? Fala um pouquinho, eu vou trazer aqui, as pessoas estão entrando. Enquanto as pessoas estão entrando, Fê, e a gente também vai entrando, né? Porque, enfim, eu vou trazendo Energia. aqui. Gente, vai falando da onde, qual é a cidade de cada um de vocês. Vai colocando aqui pra gente um pouquinho para a gente poder saber da onde cada um tá falando, tá bom? E também a gente vai falar, a gente vai ter um bate-papo bem legal. E vão convidando também, vai compartilhando essa live com as pessoas que vocês acham que vai ser legal, tá bom? Coloca aqui ó, no aviãozinho, vamos compartilhar com as pessoas um pouquinho, para a gente trazer uma noite bem descontraída, né, Fê? Não, vai ser muito bom. Bom, se a gente conseguir contribuir com a mudança, né, de certo modo, do mercado, né, diante de que a gente conversa sempre, a gente percebe que tem dentro do nosso mercado, tem um desalinho, de certo modo, quando você fala em gestão de empresa, né? Já vai estar valendo, porque a ideia é justamente essa, a gente vir aqui contribuir com alguns assuntos que vão realmente abrir a cabeça e abrir frentes para que o nosso mercado realmente consiga evoluir de forma qualitativa. Essa é a palavra. Que Tá ótimo! entrando Olha, feliz. Terra do Fogo, Ribeirão Preto. Eu imagino que Ribeirão Preto deve estar muito quente mesmo. Olha, tem gente falando de Miami, quer dizer, falando não, nos escutando de Miami. Nossa, a gente está bem Nossa, rico. Olha, Miami, Deerfield, Ribeirão, São Paulo. Sejam todos bem-vindos aqui com a gente. Gente, olha, quero bastante contribuição aqui, hein? Que a gente possa trocar bastante experiência. Então, vamos lá, Fê. Já passaram 4 minutinhos. A nossa ideia é trazer algumas situações do nosso cotidiano, da nossa vida. Então, eu vou passar um pouquinho a bola para o Fê, para ele poder falar um pouquinho para a gente quem é ele, né, Fê? bom, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Luciano, sou titular da FL Studio, Arquitetura e Interiores. E sou amigo da Lindsay, né, Lindsay, há quanto tempo? Já tem uns 8 anos aí. E dentro dessa nossa amizade e trocas, a gente conversa muito, né? Como nós dois somos arquitetos, a gente troca muita figurinha, muita informação. Sou muito grata a essa pessoinha aí, ó, que ela me ajuda muito em diversas frentes. E o que a gente vem percebendo, né, Lindsay? Não sei o que você acha, se você, né, pelo que a gente conversa, você compartilha dessa ideia. Que o mercado, ele ensina, a gente quando sai da faculdade, a gente é arquiteto mesmo, né? Nós somos formados para sermos operacional, né? Então a gente sabe fazer projeto muito bem. A gente sabe conceber, a gente sabe criar. Mas gestão de empresa é uma coisa que a gente não sabe, né? E o que acontece? A gente vai trocando a roda com o carro andando. Só que nessa, eu já estou aí há 10 anos no mercado, como titular do escritório. Já tenho uma experiência anterior trabalhando em empresa, uma grande incorporadora, que me foi também muito legal, porque me trouxe bastante experiência. Mas esse repertório dos 10 anos aí me ensinou muita coisa. E aí, nessa troca com essa pessoa maravilhosa, a gente foi perceber que falou, nossa, a gente tem que expor isso e mostrar que a gente facilitar, né, o caminho para as pessoas que estão começando aí, porque, né, a gente começou e não teve tutor, né, Lindsay? E aí, enfim, a gente
vai trazendo um pouco de conhecimento, vai mudando e abrindo a cabeça dessas novas gerações. Aí. E quem tem escritório já há muito tempo, que não tem processo, vai também abrir a cabeça para entender de processo de gestão de arquitetura, né? Exatamente. Exato. E E aí eu você, Lívia, me conta um pouquinho de você. E aí eu vou falar um pouquinho de mim, né? Eu tenho um escritório também, trabalho com arquitetura e design de exteriores há 20 anos, eu já estou nessa área, né? Sou formada em arquitetura, sou empresária, amo empreender, que eu acho que para a gente empreender a gente tem que ter aquele bichinho que está lá no coração, assim, de uma vontade de fazer, né? Fazer, produzir. Isso está muito no empreendedorismo, né? Que demanda muita presença, muita criatividade nossa também. E eu aprendi a empreender no meu dia a dia, né? Eu fiz uma faculdade de arquitetura e urbanismo aí, mas a parte de empresarização eu fui aprendendo na minha jornada, né? Fui fazendo vários cursos no meio do caminho, fui adquirindo aí depois de muito tempo, né? Depois de abrir um pouco a minha mentalidade, a minha consciência, de saber da importância da gente ter um mentor, porque a gente tendo um mentor, a gente acelera muito os nossos resultados, a gente andando, investindo e andar com pessoas que estão alinhado com aquilo que a gente quer também é importante. Nunca, gente, andem sozinho, andem dois a mais pessoas, porque ali vocês unidos, um fortalece o outro, um faz pressão no outro, e aí se torna muito mais fácil essa jornada, né? Então, isso a gente foi aprendendo, porque como, né, há 20 anos atrás, quando eu me formei, quando eu já saí da faculdade, logo na sequência eu já comecei a ter um escritório, foi extremamente desafiador, porque eu não tinha base nenhuma, né? Dentro da minha faculdade, como até hoje é assim, né? Você não aprende a empreender ou a ter um escritório, você não aprende as bases, o fundamento do que a gente realmente precisa. Então, diante disso, hoje, com toda essa nossa jornada, com toda essa nossa estrada, a gente tem bagagem para poder contribuir com vocês, né? Para poder trazer mais facilidade na vida de vocês e também na nossa vida. Porque cada vez que a gente vem aqui, a gente explica e fala para vocês, a gente também aprende. Porque uma coisa eu aprendi, né? Que não é a diferença, não é quando você aprende, é quando você pratica a ação, né? Então, quando você age depois daquilo com que você aprendeu, é que vai fazer a diferença, né? Então, a nossa ideia é trazer um pouco e compartilhar um pouco essa jornada com a gente. Você tem alguma coisinha para introduzir, Fê? Ou eu já entro no tema? Não, na verdade, eu queria pegar esse seu gancho e realmente, assim, concordar que quando você... Eu percebo muito isso. É, embora nós somos titulares, né, do escritório, quando você tem com quem compartilhar essa jornada, ainda que seja um colega, um amigo, ou mesmo um profissional mais velho que consegue te mostrar os caminhos, é muito bacana porque você consegue junto perceber como você pode crescer, se espelhar, né? Na verdade, não é que você vai copiar aquele profissional, você vai se espelhar na trajetória dele e vai realmente tentar replicar isso na sua trajetória de uma maneira que você se encaixe. Então, eu acho que assim, essa nossa troca, inclusive, eu falo isso muito até da gente, né? Essa troca que a gente faz é muito positiva e é isso que a gente quer, talvez, mostrar para as pessoas, que juntos a gente pode realmente mobilizar uma estrutura e fazer com que a coisa faça para facilitar para muita gente, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta, Tá, Lindsay. tá. Vamos começar o tema e aí eu vou jogar para você. A gente falou muito de estar junto, de mentor, enfim. O que para você hoje é o início para ser um empresário de sucesso? Então, diante dessa pergunta que o Fê me fez, eu já vou começar o nosso tema. E no finalzinho, gente, talvez uns 15 minutinhos antes, a gente vai abrir um pouquinho aqui para perguntas, se vocês tiverem, e voltadas para esse tema de hoje, tá? Porque aí a gente faz um, um bem bolado aqui e fica interessante. Então, assim,
Pode Eu falar. acho, Lindsay, que pode fazer o seguinte, ó. Eu vou vendo aqui as perguntas enquanto você está desenvolvendo o tema, eu vou contribuindo, mas eu vou vendo as perguntas aqui e a gente vai tornando dinâmico. O que eu achar de interessante, eu compartilho aqui para a gente já explicando. O que você acha? Bacana, né? Acho ótimo. Então, bora. Então vamos lá. Para mim, hoje, com a experiência que eu tenho hoje, tá? O importante, eu acho, não precisa nem ser da nossa área, eu acho que isso se encaixa para qualquer área, tá? Então, tudo começa no propósito. Que muita gente sabe o que elas fazem, mas ninguém não, vou arrumar. Poucas pessoas sabem o porquê. O porquê do que você faz, o porquê da sua empresa, o porquê você fez tal faculdade, o porquê. Esse o porquê, ele é exatamente o propósito. Então, para mim, hoje, a base de tudo, eu não vou nem falar base, tá? Eu vou até mais a fundo. A fundação de qualquer coisa, seja no nosso CPF ou no nosso CNPJ, é exatamente o propósito. Ele é a fundação de tudo. E, gente, o propósito, ele não adianta ser inventado. Ele tem que ser extraído lá do fundo da sua alma. Ou seja, a gente vai precisar de um tempo para investigar e para entender qual é esse nosso propósito, né? Porque ele é de extrema importância. Ele é o norte que vai te guiar. Ele é o que vai te levar de um ponto A ao ponto B, né? Ele que vai te dar uma motivação, né? E aí eu vou deixar duas perguntas aqui para vocês e depois reflitem sobre isso. O que te levou a abrir essa empresa ou o que te levou a fazer essa faculdade ou o que você faz hoje? Depois, com calma, reflitam sobre isso. Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque um dos sintomas para a gente identificar se a gente não tem esse propósito bem definido na nossa vida nossa, eu vou parar um pouco a live. Eu preciso parar um pouco a live porque eu acabei de olhar aqui, porque eu não estou lendo, acabei de ver que o Alex entrou aqui. Alex, eu preciso agradecer você, porque esses cabelos lindos foi o Alex que fez. Gente, eu retoquei minhas luzes ontem, porque estava maravilhoso meu cabelo. E esse aqui, ó, o Alex Dias, é o artista. Então, eu preciso agradecer a ele e parabenizar e falar que eu estou irradiante. Eu amei o seu trabalho. Ele é um profissional incrível, gente. Eu super indico ele, eu tô com ele há muito tempo. Ele é um parceiro maravilhoso meu aí. Beijo, Alex. Obrigado por você estar aqui. Então, eu vou voltar aqui, gente. Espera aí. Peraí, gente, eu vou voltar aqui. Vou voltar aqui. Eu tenho que parar de ler, senão eu vou parar. Parei, Fê. Deixa comigo. Então, deixa comigo. Concentra aí. vou Vamos lá. parar. Vamos continuar. Não, gente, a gente não pode ler que a gente perde o raciocínio. Então, vamos lá. Eu vou voltar. Pergunta. Reflitam sobre essa pergunta. E qual é o meu propósito de estar aqui? Para quem me conhece, sabe o quanto desafiador é isso aqui para mim. Então, são nos desafios e a gente aprendendo a passar por esses desafios, a gente pode ajudar as pessoas. Senão eu não estaria aqui. Eu sou uma pessoa extremamente reservada. Só que hoje eu entendo que depois de tanto tempo, de tanta jornada percorrendo dentro da arquitetura, do interiores, dentro dessa parte de empresarização, o quanto é importante eu contribuir com o meu conhecimento para um próximo, né? Porque é aquilo, se lá atrás nós tivéssemos essa facilidade que hoje tem, eu teria acelerado
o meu processo muito mais rápido. E o quanto é importante a gente ter esse entendimento de poder contribuir com um pouco, mesmo que é pouco, gente, que a pessoa sabe, passar isso para o outro. Né? É de extrema importância isso, né? Se a gente quer um mundo melhor, um local melhor, trabalhar melhor, a gente precisa passar isso para as pessoas, né? E aí, voltando nesse pilar, que para mim é de extrema importância, que é propósito, quando você não tem um propósito muito bem claro e estabelecido, você vai acontecer alguns sintomas com você. Por que eu digo isso? Porque eu tô vindo aqui com a minha maior vulnerabilidade de falar para vocês que eu vivi esse processo. Então, por eu viver esse processo, eu posso hoje trazer um pouco sobre a minha jornada. O desafiador foi e é, sim, é. Mas às vezes a gente tem que pedir ajuda e olhar para isso. Então, quais são os sintomas de você perceber que você não está mais com um propósito definido? Porque o propósito, gente, ele pode vir no meio do caminho, ele pode mudar. Isso é normal, então às vezes vai ser necessário você recalcular uma rota. E tá tudo bem, mas é necessário que você tenha esse propósito. Então, quais são os sintomas para você avaliar se você está com falta de propósito? Primeiramente, se você tem dificuldade de focar naquilo que você está fazendo. Se você é muito... Você não consegue ter foco, né? Quando você não tem foco, você não está presente naquilo que você está fazendo. Então, esse é um sintoma de falta de propósito. Outro sintoma, ansiedade. Você só vive lá no presente. Também é uma falta de propósito. Ou quando você só vive também, sua mente está sempre voltada lá atrás no seu passado. E aí isso começa a te dar depressão, minha gente. Isso é verdade. Tudo para de fazer sentido, a gente não tem mais gosto de nada, a gente entrega às vezes o nosso trabalho e o cliente está lá, lindo e maravilhoso, mas aquilo não traz mais aquela sensação. Então, é o momento de você olhar para isso, procurar ajuda, porque você está tendo alguns sintomas aí que é de não ter foco, não ter mais propósito, né? Não ter mais um destino muito bem definido na vida. Então, é necessário olhar para isso sim, tá? Eu vivi isso, procurei ajuda, procurei psicólogos, procurei mentores para poder me ajudar nessa jornada. Porque dependendo em que nível você tá dessas 3 etapas, não é fácil sair sozinho, né? Por mais que eu estudava, por mais que eu fui buscando várias habilidades, mas eu via que sempre tinha alguma coisa ali. Então, é de extrema importância vocês terem a consciência de saber que chega um momento que você precisa pedir ajuda sim. E procurem profissionais que tenham, que sejam qualificados para poder te ajudar a passar por esse caminho com mais tranquilidade, com mais facilidade, porque ele é extremamente desafiador, né? Fê, você quer falar alguma coisinha? Uma pergunta, na verdade, que eu acho que vem muito do que eu acredito também. Mas aí quando você fala, por exemplo, isso no campo empresarial, né? Que a gente, na verdade, nós somos... se a gente está bem, a empresa vai longe. Se a gente não está bem, a empresa também corre esse caminho, né? Não vai adiante. Quando você fala, vamos falar um pouquinho assim, até dessa experiência pessoal para ilustrar para eles. Quando você fala quando você menciona isso, qual que é o conjunto de coisas que você usou, de ferramentas que você indicaria assim para ajudar mesmo? De repente a pessoa, vamos lá, vamos ilustrar. Eu montei o escritório agora, tô super perdido. Isso me angustia muito, porque a gente sabe, quando a gente começa, você não tem cliente chovendo, né, batendo na porta o dia todo. Você realmente coloca muita expectativa dentro daquilo e isso te angustia. Você vai viver realmente essa questão do futuro e ficar pensando e preocupado, enfim. O que você usou de ferramentas que você
Acho, nossa, isso aqui me ajudou muito a me entender e entender a minha importância enquanto empresária e focar no meu destino. Fazer, não, isso aqui vai me ajudar a entender que eu preciso estar bem para que a minha empresa evolua junto comigo. Tá. Então, assim, no primeiro momento, eu procurei ler livros a respeito disso. Também comecei a estudar muito sobre o cérebro. E comecei a estudar muito sobre pessoas também. Só que eu vi que sozinha eu comecei a ter muitas questões. Aí eu fui realmente procurar uma psicóloga. E aí eu comecei em tratamento com psicólogo e peguei alguns mentores também, né? Tanto mentores da área empresarial quanto da área do autoconhecimento, porque eu percebi que eu ia precisar adquirir novas habilidades e fazer alguns desbloqueios de mentalidade. Porque quando cada nível que a gente vai evoluindo, a gente vai tendo bloqueios daquele setor, né? E com isso, alguns mentores foram me trazendo algumas questões que eu vou até trazer aqui para vocês, né? Então, vamos lá. Como é que você começa a identificar e tentar descobrir esse propósito seu, né? Que, gente, não tenham pressa. Você vai encontrar muitas vezes no processo, né? Então, e olha como é importante a gente, né, olhar para esse local. Pesquisas apontam que 77% da população mundial trabalham naquilo que não gostam, gente. Isso é muita coisa, né? Só que assim, não tá nisso, não tá certo. Vamos parar e olhar. Então eu vou deixar umas perguntas aqui para vocês, que vocês podem depois fazerem e responderem. O que você mais ama fazer? Primeira pergunta. Segunda, quais são os seus talentos e habilidades únicas? Outra pergunta. Uma coisa que eu vou falar pela minha experiência, eu estou trabalhando muito em mim o meu reconhecimento. Muitas vezes a gente não consegue reconhecer aquilo que a gente faz, nem quem a gente é. Então, se você não consegue responder essas perguntas, pergunte para alguém que está do seu lado o que você faz com facilidade que você nem percebe. Na hora que você pergunta para o seu amigo, para a pessoa que convive com você, ela já vai falar na hora: nossa, você faz isso muito bem, aquilo. Então você já pode acender uma luzinha aí e falar: olha, aqui tem coisa para mim. Outra coisa que você precisa pensar também: o que o mundo precisa e só você pode entregar daquele seu jeitinho, que tem coisa que é só a gente que faz. Como você pode servir o outro dentro da sua profissão. E, gente, essa é infalível. O que você faria até de graça? Muitas vezes é aí. Aquilo que você faz de graça e você nem percebe e nem dá valor. Muitas vezes está exatamente nisso. Então, essas perguntas, gente, vocês já vão começar a clarear. Porque eu usei isso, tá, Fê? Outra coisa que eu fiz por exemplo, o meu mentor também me passou muito sobre eu entender quais eram os meus valores. Porque também através de eu identificar os meus valores, eu consigo também fazer um direcionamento para esse meu propósito. E o que vai acontecer? Quando você faz esses valores e identifica esse propósito, ele vira ele vira o seu painel mesmo. E isso vai te guiar. Você vai se alinhar com pessoas, você vai ter funcionários, clientes, colaboradores, tudo que tenham esse mesmo propósito e os mesmos valores. Não caiam na bobagem de fazer coisas com pessoas que não estejam alinhadas com isso. Que isso também era uma coisa que lá atrás eu também não sabia, mas hoje eu tenho a consciência disso. E quando você tem esse propósito, esses valores alinhados, e você passa isso para sua equipe, para as pessoas que convivem com vocês, isso acelera muito o seu resultado.
né? Porque é de extrema importância isso. Fê, E vou parar mais um pouquinho, mas eu respondi a sua não pergunta. respondeu. E aí, quando você fala nessa questão de valores, eu acho que é muito importante a gente. Isso, para mim, é até um ponto principal, eu acho. Hoje, né? Quando eu. Porque assim, a gente tem que levar em conta que a gente tem um propósito de vida, né? Esse propósito de vida tem que estar alinhado com um propósito que a gente quer contribuir para o mundo. Hoje, para mim, isso é muito claro. Que eu tenho dentro do cenário empresarial também algo que eu quero deixar enquanto legado, enfim. E aí nós podemos falar disso mais adiante, porque aí o assunto se estende, né? Eu tenho aqui um foco, eu acho que isso é muito claro. E quando você traz, que a gente depende também de pessoas, que é a equipe, para montar esse time, para montar essa. Tem até uma palavra para isso que está muito que é você montar essa comunidade, né? Então, para montar essa comunidade, você tem que se aliar de pessoas que estejam com o mesmo propósito e com os mesmos valores Exato. pessoais. Valores e valores não são não é um estilo, né? Na verdade, são é uma essência, né? Na verdade, acho que essa é a palavra. Você trazer pessoas que têm a mesma essência que a sua, embora tenham perfis diferentes. Porque cada um, né, tem uma personalidade. Mas tem a mesma essência. Quer contribuir da mesma forma para que aquilo... para que você chegue nesse propósito, chegue nessa meta no propósito. Então, isso para mim acho que é muito importante. Então, quando eu trago isso para você, eu entendo que você está querendo transmitir isso, né? Que você tem que se alinhar com pessoas com os mesmos valores que os seus, né? Acho que É, isso é muito importante. eu vou até dar um exemplo aqui, eu acho que para ficar mais fácil assim das pessoas entenderem. Então eu vou falar um pouco da minha estrutura de empresa. Para mim, qual que é o propósito da minha empresa hoje, né? Então assim, eu vou lembrando para vocês. Lembre que propósito às vezes é normal você modificar, né? Às vezes você vê que o negócio não está indo mais, é porque esse propósito é hora de mudar essa rota, é hora de rever o propósito, né? Então isso é normal. Então, hoje, o que é pautado o propósito da minha empresa? Ele é pautado em criar facilidade. Primeiro propósito aqui da minha empresa, criar facilidade. Deixar de ser complexo uma obra, deixar de ser complexo a forma de administrar uma equipe, gerenciar uma obra. Então, a base número 1 do propósito da minha empresa é criar facilidade, tá? A segunda coisa que aqui a gente faz como propósito também é transformar vidas, transformar pessoas, transformar locais. Porque aquilo que a gente faz, a gente transforma a vida das pessoas em todos os sentidos, né? A gente transforma a casa, a gente transforma a qualidade de vida, a saúde, todos envolvidos. Então, a transformação de levar a qualidade de vida das pessoas também é um dos meus propósitos. E o terceiro propósito nosso aqui é ensinar, é multiplicar talentos. Isso é de extrema importância aqui para gente. E aí agora eu vou passar para os valores, porque eu acho que trazendo exemplo ficam mais fáceis. E valores. Quais são os valores da minha empresa? Ter pessoas que tenham um coração ensinável. O que eu classifico como coração ensinável? É aquela pessoa que ela está aberta para aprender algo novo e para desaprender também, porque a gente tem que estar aberto para isso. Então, para mim, aqui é de extrema importância a pessoa ter esse coração ensinável. A parte da lealdade, para mim, também é um valor muito importante. Mas a lealdade a gente só vai descobrir também no decorrer desse percurso. Outra coisa para mim aqui que é indispensável para quem me conhece,
é eficiência e organização. Esse é um valor que para mim é de Nossa Senhora, se isso não tiver, eu fico muito feliz, né? Fico doida assim. Então, para mim, essa é de extrema importância. E simplicidade. Então, esses aqui são alguns valores que eu cultivo muito. E, gente, isso é você quando você tem isso, é bom sempre você tá repassando isso para as pessoas, porque isso vai atrair pessoas e vai repelir pessoas. Mas essa é a ideia. Porque não adianta você andar com pessoas que não têm esse mesmo propósito, mesmos valores que você, gente. É perda de tempo. E tempo hoje em dia é a nossa maior riqueza, é tempo, né? Então não vale a pena, né? Enfim, Fê, eu vou jogar aí de novo. Esclareci? Não, inclusive, isso também é legal, porque você sabe que quando você tem valores definidos para sua empresa, que estão atrelados ao propósito, então vamos sempre linkar com o assunto tema. Até facilita para o processo seletivo. Eu participei recentemente aqui no escritório de um processo seletivo, entrevistei muitas pessoas que estavam bem motivadas a trabalhar aqui com a gente, né? Mas quando tem uma pergunta chave que eu fazia que tem muito a ver com o valor da minha empresa, que as pessoas fazem não sabiam responder. E aí eu vou compartilhar com vocês o que é. Para mim é fundamental ter ética em qualquer esfera. Você ser uma pessoa ética, para mim é muito importante. Isso é realmente um valor que eu considero de modo pessoal e de profissional também. E eu perguntava isso para as pessoas no final da entrevista, muitas pessoas titubeavam, falavam, realmente isso não está alinhado com o que eu acredito. Que a pessoa, ela realmente não entende o que é isso, né? Eu tentava explicar, puxar, mas não entendi. E aí é isso que é muito legal, você ter os valores tão claros, que isso vai facilitar até mesmo para você buscar outros profissionais para trabalhar junto com você. Isso é muito bacana, né? Isso é muito bacana. Sim. E uma coisa eu vou trazer aqui para vocês, gente, né, jovens ou os profissionais, os clientes, eles não compram o nosso produto. O cliente, ele compra o nosso porquê. Quando o cliente ele entende o seu porquê, que é o seu propósito, é aí que ele te compra, né? Porque sempre é para algo muito maior, nunca é sobre o produto, entendeu? Então, até vou deixar aqui para vocês isso que eu aprendi, né, nessa jornada. Pode Eu vou te falar. jogar Eu vou responder depois também. Hoje, como é que você faz para que o cliente perceba o seu propósito? Você tem isso? Você tem alguma estratégia, uma ferramenta? Sua comunicação reverbera isso de maneira assim, que o cliente entende mesmo? Quando ele vem, não, eu vou me conectar com a Lindsay porque ela realmente está alinhada. Não, eu não quero só o produto que ela vai me oferecer, eu quero o estilo, o que ela pode me oferecer como um todo, como profissional. Sim, é isso. Nossa, é ótima essa pergunta, Fê. Então, assim, a primeira coisa é a matriz da sua empresa, né? Que é você, ou os seus CEOs, os seus organizadores, enfim, eles precisam ter essa cultura. Porque isso precisa estar em tudo que você faz. Desde a forma com que você comunica, porque isso vai reverberar em todo o seu processo, desde a hora que o cliente já vem até você, a forma com que você conversa com ele, a forma com que você mostra também como você trabalha, como são as diretrizes e os processos dentro da sua empresa. Você já vai deixando tudo isso muito claro para todos, né? Porque você não vai chegar e falar assim, meu propósito é esse. Não é Não, isso, né? não. Você isso vai estar sutilmente em todas as suas ações. Então, por isso que é bom sempre fazer um alinhamento com a sua equipe para eles entenderem qual é o papel deles ali. Para eles entenderem que, né, por exemplo, no meu caso, gente, é criar facilidade. Então, criar facilidade, o que é isso? Aconteceu um problema,
Vamos trazer a facilidade, não vamos focar no problema. O problema apareceu, faz parte da vida, a gente precisa aprender a amar eles. Porque se não tivessem os problemas, não teria a nossa profissão. Então, a base para tudo, primeiro, a gente tem que entender que a gente precisa aprender a amar problemas. E também aprender a amar pessoas. Porque a nossa vida, a nossa empresa são feitas de pessoas. Então, por isso que eu falo, eu comecei também a trabalhar e criar muitas habilidades de estudar sobre pessoas, estudar sobre a mentalidade, sobre o cérebro e estudar sobre pessoas. Porque são pessoas que fazem tudo. Então, eu vou voltar lá. Aconteceu um problema, qual que é o nosso propósito? É facilitar, criar soluções, criar facilidade. Então, viu uma situação, como é que eu posso resolver isso? Com facilidade, né? Não fazer tanto trauma e drama, né? Saber que a gente está ali para resolver, vamos amar esse negócio, entendeu? Vamos ver como a gente vai resolver isso. Vamos procurar soluções, né? Você Trouxe sabe que aqui? um dos meus propósitos também está muito atrelado com o que você falou. Que aqui, o que a gente faz? A gente, primeiro, problema existe, mas o que a gente tem como premissa, que está muito também ligado ao propósito? Não focar no problema. Porque se você focar só no problema, você vai focar no problema e arrumar outro. Com o cliente, com o fornecedor, seja com o que for. Focar na solução. E trazer, isso você me trouxe uma cabeça que é muito legal, tá vendo? A gente é uma troca, né? Fazer isso com facilidade. Então, assim, é difícil. Diante de um mega problema, né? É difícil você manter a serenidade, ficar centrado. Mas se você ficar assim, desesperado, você desespera a equipe. Então, assim, você arruma outro problema, né? Então, Sim. esse é o propósito que eu acho muito bacana, que a gente tem que ter e passar isso para a equipe. Além de amar o problema, é você não focar no problema, focar no o problema tá ali, ele não vai mudar. Você tem que focar na solução, não é? É isso. E uma coisa nessa jornada também, Fê, eu fui entendendo, porque no início da carreira a gente não olha muito para isso, né? A gente vai vivendo, a gente vai vivendo no piloto automático, da importância da gente também se olhar, né? Hoje já se fala muito nisso, né? Tem o seu CPF mais forte do que o CNPJ. O que é isso? A sua empresa, quem governa a sua empresa, quem é o pilar central da sua empresa é você. Então você precisa se olhar, você precisa se cuidar, você precisa estar muito bem, porque você estando bem, você reverbera nessa empresa, você reverbera em todos que trabalham ali. Então, nunca pode deixar isso de lado, porque não, gente, não existe empresa boa se você não está bem. Tem muita empresa que está mas pode ter certeza que os donos dessa empresa também estão vivendo isso. E tudo começa em você. E de você vai para a empresa. Então, são muitos pilares? São. Mas a gente precisa aprender a equilibrar todos esses pilares, né? Juntos aí faz parte. Enfim, é desafiador? Eu não estou falando que é fácil. Em nenhum momento eu comecei essa live e falei que era fácil. É extremamente desafiador. Então, tudo na nossa vida tem desafios. O que a gente precisa ter clareza não andem sozinhos. Tá doendo demais? Gente, seja humilde, pede ajuda. A gente não é obrigada a saber tudo, entende? Então, assim, saibam se olhar, né? Olhar para si e saber pedir essa ajuda e procurar profissionais que estarão prontos ali para poder te apoiar, porque a gente precisa muitas vezes desse apoio também psicológico, porque lidar com todos os desafios da nossa vida é desafiador demais. Então, é isso, né, Fê? E aí? Você sabe que, na verdade, quando a gente é mais novo, eu fui entender tudo isso que você está falando agora perto dos 39, porque assim, eu faço 39 semana que vem, né? Fui entender tudo Olha, isso agora, teremos né? Terceiro. festa, gente, olha. Motivo para comemorar, vamos ver, né?
Mas você sabe que é muito engraçado que eu fui entender isso do papel do gestor estar bem, e não é você ser um mega empresário, você realmente estudar muito, você ter uma equipe de ponta, você se matar de trabalhar. Não é sobre isso, né? Porque o trabalho, ele é uma consequência, na verdade, de boas ações. Quando você se prioriza, igual você falou, você começa, não, olha, como é que eu funciono durante a minha hora produtiva? Eu funciono bem de manhã? Não. Então eu vou me priorizar como pessoa física de manhã e vou me tornar CPF, virar a chave mesmo, me tornar um CPF na hora que eu consigo. Mas ali, durante aquele período, eu vou realmente arregaçar a manga. É muito difícil você ter essa dinâmica e você conseguir coordenar isso. Mas se você não estiver bem, a sua empresa, você pode ter assim, a equipe mais performática, o coordenador dos coordenadores dentro do escritório, a coisa não anda porque você não está bem, você não está comprometido, você não consegue nem mesmo estar presente ali no seu negócio. Né? Isso é Exato. fundamental, você estar bem para que a sua empresa esteja bem também. Exatamente isso. E uma coisa que eu trouxe muito para mim nessa jornada é entender que eu falo muito isso para mim quando eu encontro os desafios, né? Cada projeto, cada obra, na hora que a gente entender que cada um desses processos é a nossa cura, a gente transforma tudo isso. Quando você fala cura, explique isso aí, Lindsay. Vamos ilustrar. Vamos ilustrar. Eu vou até escrever uma frase para deixar para vocês aqui, que é o seguinte: os problemas são as nossas grandes oportunidades, pois nos forçam a adquirir novas habilidades. Então, o que eu quero dizer? Que cada projeto e que cada obra é a nossa cura. Por quê? Enquanto a gente estiver fazendo aquele trabalho que ele estiver muito pesado ou estressante, é momento da gente trazer essa situação para a gente. Por que aquilo está nos estressando? É hora de fazer essa avaliação. Qual habilidade eu preciso adquirir aqui? O que eu preciso introduzir dentro da minha empresa, dentro do meu serviço, para eu criar mais facilidade com isso? Né? E você conseguir, na verdade, você tem que ter uma outra habilidade aqui que eu tô pensando. É você conseguir sair um pouco desse problema. Não ficar focado ali, né? Focado naquela situação full time. É você sair um pouco, entender que é, o que está envolvendo ali e ser estratégico, né? Exato, porque assim, quando o problema está acontecendo, dependendo do tamanho desse problema, na hora você não vai entender, você vai fazer aquela ópera, né? Aquele desespero. Mas a partir do momento que você tem implantado dentro de você, de toda a sua equipe, que vocês estão ali para resolver, trazer facilidade, você já muda esse mindset, né? Que é tudo mudança de mentalidade. Depois que resolveu, ok, resolvemos. Mas se ele aconteceu, tá na hora de fazer realinhamento por que aquilo aconteceu. Então é hora de trazer toda a equipe e falar, olha, isso aconteceu, aonde a gente precisa mexer. Então, por isso que eu falo que os problemas são as nossas curas. Porque são através deles que a gente vai conseguir enxergar aonde a gente precisa mexer. Às vezes é deslocar um funcionário daqui para ali, às vezes é a pessoa que já não está mais tão empenhada naquele setor porque a habilidade dela é outra. A gente precisa também ter esse olhar com os nossos funcionários, com os nossos colaboradores. Às vezes é hora de fazer várias movimentações. E eu até vou dar um puxão de orelha aqui, porque eu faço isso, né, como empresário. Às vezes a gente é muito acomodado. Às vezes a gente não entende que o mundo é movimento. E às vezes é necessário fazer movimentos a todo momento. E aí a gente não quer fazer isso. E aí a gente fica ali batendo vê o que o negócio e a gente está ali insistindo, 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 em vez de pegar a coisa e já fazer o movimento. A vida é movimento, as coisas precisam estar sempre em movimento. Então a gente precisa também ter esse olhar
de não estar funcionando, gente, é hora de reavaliar, é hora de trocar, é hora de mudar a estratégia, né? Não ter essa visão tão estagnada, tão rígida, né? E aí, que aí entra aquela ideia de fazer realmente as perguntas que você passou no começo, né? Ah, eu tô fazendo aquilo realmente que eu gosto? O problema o problema é a obra, o problema é o cliente, o problema ou não, o problema na verdade sou eu que não estou alinhado com aquilo que eu me propus a fazer, né? Qual que é o problema, na verdade? O problema nunca é externo, né? O problema, na verdade, sempre é a gente. Isso também faz pouco tempo, É né? isso. Porque o problema, na verdade, não é a obra. O problema não é o fornecedor. O fornecedor você consegue doutrinar, né? Você consegue, a duras penas, muitas vezes, tô brincando, mas você consegue organizar. E se não está alinhado com o que você quer oferecer e não está alinhado com o seu propósito, não está alinhado com você. Então não adianta insistir nesse relacionamento. Então, na verdade, nunca é sobre o outro, né? É sempre sobre você e como você se posiciona enquanto pessoa e enquanto empresário. Isso. Uma coisa que eu aprendi com os meus mentores, né? É uma frase que eles falam muito, que é assim: contrate devagar, mas demita rápido. Gente, na hora que vocês entenderem isso, assim, na sua essência, é de extrema importância vocês adquirirem essa habilidade. Eu tive muita dificuldade de adquirir essa habilidade. Eu levei muito na minha cabeça nesse processo, que eu tinha muito. Ainda tenho vários, mas eu fui aprendendo a fazer isso. Isso é de extrema importância. Eu vou deixar aqui para vocês uma dica de um livro que vai ajudar muito vocês nesse processo e ainda mais completando aquilo que o Felipe falou, o que eu fiz também, para poder me ajudar nessa jornada. Eu li um livro nesse caminhar que me ajudou bastante, que o livro se chama Uma Vida com Propósitos. Ele é um livrinho de capa verde e vou repetir aqui, Uma Vida com Propósitos. É muito bom e vai ajudar muito vocês também. Fê, tem alguma Diga aí. coisa? As pessoas estão mandando Tem uma perguntas. que fez um comentário que eu achei mega interessante. Eu nem tô lendo, porque senão eu perco meu raciocínio. Tô aqui dando uma compra. Por isso que eu, às vezes eu divago um pouquinho que eu tô lendo aqui. A Parque São Paulo, que é um fornecedor que eu já fiz coisa também, façam lá. Que esse sim, ó, indico super, porque eles são ótimos mesmo, de verdade. Não é jabá, não. Qual é o fornecedor aí? Contratamos por currículo e demitimos por comportamento. Exatamente, eu já passei por isso. A pessoa às vezes vem com aquele, e aí você tenta detectar. Por isso que eu acho que é muito legal você hoje, e hoje para mim é fundamental, ter o propósito barra valores já mapeados, porque eu tenho algumas coisas chaves, umas perguntinhas chaves que eu faço em entrevista, que direcionam muito para essa questão, não vão, claro, esclarecer 100%, porque o dia a dia que vai dar o tom do relacionamento, né? Igual um casamento, né? Do dia a dia que vai construir essa relação. Mas você consegue entender algumas coisas que a pessoa... Você consegue perceber que a pessoa não está ali por aquele movimento. Ela está ali para ser mais um número. Então, acho que hoje eu não, assim, daqui dentro da empresa eu não procuro isso. Eu procuro pessoas que a gente transforme e a gente veja que aqui vai ser, inclusive, uma transformação para elas. Então, isso é muito legal que a Parque São Paulo falou. A gente contrata pelo currículo e o comportamento, né, que vai dizendo. Só que hoje, 2 pontos. Eu consigo entender que tem coisas que dá para você diagnosticar porque você tem propósito e valores determinados dentro da sua empresa. Exato. E perguntar uma coisa também, Lindsay, do livro. Qual que é o autor? Já responderam aí. Entendeu? Já. Do Rick Warren, Rick né? Warren. É isso? Isso. E foi a Parque São Paulo. Ó, tá compenetrado com o empreendedorismo aqui, com o crescimento de crescer enquanto empreendedor. Isso é bacana, né?
Exato. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não, Lindsay. Você quer compartilhar mais ou contribuir mais alguma coisa? Então, assim, nessa minha jornada, então, para mim, isso é o meu ponto de vista, tá, gente? Esse é o primeiro pilar, né? Que hoje eu falo, não é nem a base de tudo, é a fundação mesmo. Então, a primeira coisa para você construir uma empresa, para você se orientar como carreira, é exatamente você entender, né, extrair de dentro da sua alma qual é o seu propósito, qual é o seu porquê. Isso, para mim, hoje, né, já há um tempo atrás, é o primeiro pilar. E aí a nossa ideia é ir trazendo cada vez um tema aqui para vocês. E também, eu até vou abrir aqui, né, Fê? De repente fazer lives de perguntas e respostas para a gente poder entender o que vocês querem que a gente ajude em vocês. Gente, não precisa ser necessariamente, né, Fê? Dentro da nossa, não precisa ser arquiteto ou estudante, pode ser até pessoa física direto, de repente ela está fazendo uma obra na casa dela, ela quer uma ajudinha nossa, né? A gente, vamos abrir para isso também. O que você acha? Ó, eu tô aqui para contribuir, vamos lá. Acho que a gente tem muito. É, Ó, gente, 10 anos não são 10 dias, né? E olha que eu tô longe, acho que você também pensa assim, a gente tá longe de saber de tudo. Mas tem muita coisa guardada aqui que a gente pode muito bem ajudar muita gente, né? Gente, que a gente sentou para conversar, a gente tem um livro de coisas que dá pra gente falar, porque tem muita coisa que a gente já passou, que outra pessoa pode deixar de passar, né? Vamos contribuir para que essa pessoa não exato, tenha esses perrengues todos que a gente já passou, exato. né? Não, eu topo. Tô aqui para contribuir. Né? Então, assim, se essa live foi alguma contribuição para vocês, compartilhem ela, deixem um comentário para gente, façam perguntas, né? O que vocês tiverem interesse de saber, com que a gente contribua aí com vocês, podem mandar. A nossa ideia é, pelo menos uma vez na semana, a gente contribuir um pouquinho aqui com vocês tanto a minha vida e a do Fê, a gente tem uma vida muito cheia. Então, para a gente ter o horário, né, bater o horário meu e dele é extremamente desafiador. Mas, como eu falei, a gente está aqui num propósito e a gente tem várias coisas extremamente alinhadas. Então, a gente está se propondo pelo menos uma vez na semana. A gente vai tentar sempre deixar essa data de quarta-feira e esse horário né, Fê? A gente vai tentar deixar isso consolidado, mas a gente sempre vai avisando para vocês aqui nas nossas redes sociais. Mas a gente tem como propósito contribuir um pouquinho com vocês aqui, um pouco do nosso conhecimento, da nossa jornada, pelo menos uma vez na semana, né, Fê? Esse, na verdade, foi um primeiro tema que a gente abordou, inclusive, gente, numa palestra que eu e a Alice nós demos para alguns profissionais, né, recém-formados, na verdade. Foi muito bacana, a gente sentiu, e realmente, assim, a gente sentiu que eles têm muita... Sabe qual é o problema que eu enxerguei nessa palestra? Bom, já tinha essa percepção, mas isso ficou muito claro para mim. É que a gente, quando começa um negócio, a gente pensa simplesmente em ganhar a questão financeira, né, em prosperar. Só que a prosperidade não vem daí. Você tem que na verdade, aprender. Então, é isso que a gente se propõe a ajudar. A fazer com que vocês aprendam mesmo que para criar uma carreira sólida, consolidada, bacana, você precisa se dispor a ouvir, entender, né? Perceber o que o outro pode te ajudar. Então, isso eu percebi muito isso. É isso que me motivou a estar aqui contribuindo com as pessoas, porque eu acho que é legal. Vai ser bastante benéfico, inclusive porque eu vou aprender também, né? Exato. Esse é um dos nossos propósitos, né? Que é ensinar. Porque ensinando a gente aprende e a gente multiplica talentos. Essa é a nossa ideia, né? A nossa ideia é contribuir para que todos nós possamos ter, né? Uma melhor convivência, um melhor tudo, né? Então,
Essa é a nossa ideia, né, Fê? E aí eu vou agradecendo, gente. Aqui tá acabando a nossa live dessa quarta-feira. Mas se Deus quiser, na próxima estaremos juntos. Eu agradeço imensamente a todos vocês que estão aqui, né? Estamos há 35 anos no mercado. Olha, a Parquet tá aqui arrasando, hein, Parquet? Tão bom mesmo, tô te falando. Pode confiar aqui. É que aqui a gente tá em São Paulo. Se tiver alguém de fora, aqui igual tem uma pessoa de Ribeirão que eu vi. Mas pode ir aqui na República do Líbano, super bacana. Ó, e quero o Pix, tá? Pode, não tô brincando, né? Mas muito legal, viu? Podem confiar, porque eles são bem profissionais. Bacana, bacana. Então, Fê, muito obrigada pela participação. Até o Obrigado. nosso próximo encontro de quarta-feira. Gente, então é aquilo. Que vocês quiserem, compartilhem, deixem aqui as suas perguntas. E é isso. Se serviu para você, pode servir para mais alguma pessoa. E uma pessoa que a gente ajuda já valeu. Tá. Não é, Fê? Mas, minha filha, já ganhamos, já retorna pra gente de maneiras infinitas. Eu acredito muito nisso. Tudo que você faz de bem pro outro, volta pra você. Sou prova disso, hein? Veja bem. Então tá bom. Gente, boa semana a todos vocês. Obrigada pelo carinho. Fê, muito obrigada pelo seu tempo e obrigada pelo tempo de cada um de vocês que esteve aqui com a gente. Gente, obrigada mesmo. Um beijo e até Até a a próxima. próxima. Ó, e até a próxima. A nossa ideia é sempre fazer um bate-papo mais contraído. A gente não veio aqui para dar aula, não, gente. Porque a gente veio aqui para dar uma distraída. Então, a nossa ideia é fazer os nossos desafios serem engraçados. Beijos a todos vocês. Tem assunto. Eu tô te falando, a gente tem assunto. Vamos em frente. Boa Beijo. noite. Até Boa noite. mais.